Boa tarde, meu nome é Pérez, eu sou um dos arquitetos aqui da Núcleo e hoje a gente veio conversar sobre um projeto que a gente executou no Brooklyn de 90 metros e eu vou passar um pouquinho aqui como é que essa parte de desenvolvimento aconteceu aqui no escritório. O processo aqui no escritório ele começa com uma filtragem que vem pelos diretores do escritório, então a Vitória fez esse primeiro filtro e os clientes chegaram pelo Instagram, né? Então, na hora que ele chegou para mim aqui, a gente organiza uma conversa de briefing, assim a gente vai entendendo a necessidade, como é que funciona o apartamento para eles. E depois dessa conversa, a gente fez toda uma elaboração de estudo de layout, e é o layout que vocês vão estar conhecendo agora. Então, o perfil dos clientes, assim, é um casal, né? Então, eles moram sozinhos, assim, então, pela necessidade que a gente tem do apartamento, que tinha 3 dormitórios, a gente fez uma execução um pouco diferente do comum. Então, um dos dormitórios a gente converteu para dentro da suíte master, fazendo um grande closet, e a gente foi fazendo meio que adaptando qual que é a necessidade deles de acordo com o apartamento, né? Como eles são, é o primeiro apartamento que eles têm hoje, né? Que eles compraram aqui em São Paulo, eles são do interior. A gente fez algumas modificações que fizessem mais sentido para eles durante a estadia deles, né? Durante como é que eles vivem dentro do apartamento, né? Então a gente fez uma proposta bem ousada no apartamento, então a construtora a princípio entregava a cozinha numa posição, a gente transferiu a cozinha para uma cozinha um pouco mais compacta na parte da varanda, mas super moderna, então que atendesse às necessidades deles, e fizemos um grande painel ali na entrada, dando onde seria o ponto principal ali da entrada do apartamento. O maior desafio que a gente teve nesse projeto foi justamente essa parte da transferência da cozinha de um ponto para o outro, né? Onde a gente teve que prever uns pontos de hidráulica um pouco mais cautelosos ali, né? Porque nessa área da varanda ali a gente não teria entrega do ponto de água quente, então a gente tem que fazer o fornecimento com uma outra técnica, né? Trazendo um pouco mais de flexibilidade ali para a parte também do cooktop, que nessa proposta a gente escolheu usar o cooktop de indução, aí e a gente não precisou trazer o ponto de gás lá para a varanda. O maior desafio que a gente teve foi agregar o tamanho de uma cozinha num espaço que geralmente é um pouco menor ali na parte da varanda, mas ficou muito funcional e deu tudo certo nessa parte de alteração de pontos, né? Essa parte também que teve esse desafio de transferir a cozinha, a gente teve que transferir a parte da lavanderia, que ficou alocada na área social, né? Então, a gente fez um grande painel de marcenaria lá e escondemos todos os equipamentos, toda a parte de limpeza também, está todo escondido num grande painel mimetizado que para eles funcionavam melhor. O conceito que a gente teve para o projeto é um pouco moderno, né? Então, a gente tem umas linhas de um estilo mais modernista e tal, mas a pegada do apartamento que chegou para a gente no briefing é tons neutros, né? Então, como vocês vão ver pelas imagens, paredes todas no tons de off-white, a bancada que a gente utilizou foi uma bancada foi no Taj Mahal, então toda essa parte de marmoraria foi o Taj Mahal. E o Taj Mahal, até por ser uma pedra natural, existem diversos tons de Taj Mahal, né? Então, durante a escolha das chapas, foi uma chapa mais neutra, onde tinha menos veios, né? Então a gente utilizou essa paleta um pouco mais neutra e, inclusive, fazendo contraponto com o resto do apartamento, né? Então a gente utilizou o Janduia, que é um dos MDFs que a gente utilizou para o projeto, que é um tom ali também off-white, um pouco mais escuro, e o tom do amadeirado também foi o Itapuã, que complementamos a parte da marcenaria também. Um detalhe bem interessante, assim, que na verdade acaba passando despercebido, é que todas as portas desse projeto, elas são mimetizadas, né? Então, na parte do corredor, a gente não tem batente, não tem guarnição, nas portas de passagem, da do lavabo, dos dormitórios. Então, quando você olha de frente, assim, você vê um grande corredor, assim, todo alinhado, assim, com a parede e as portas todas na mesma linha,
todas pintadas da mesma cor da parede, então isso às vezes pode parecer um pouco sem passar despercebido, mas é uma diferença que dá um charme diferente no projeto. E apesar de a gente estar falando assim da parte da entrada, né, que ali a gente poderia chamar que seria um grande chamariz ali, o painel de marcenaria ali todo da entrada, do painel, do forro também de marcenaria, também em EDF. Eu acho que o ponto alto desse projeto, para mim, é o closet, né? É o closet onde a cliente precisava desse espaço, ela tem bastante coisa para guardar, então a ideia da gente integrar esse terceiro dormitório para dentro do quarto deles, para dentro da suíte master, fez toda a diferença, né? Então ali a gente conseguiu colocar todas as paredes ali com armários com as portas reflector que ficaram maravilhosas, e a gente conseguiu também colocar uma penteadeira muito confortável para ela guardar os itens delas, né? Então tinha as joias, os óculos, os relógios que ela gosta de guardar ali, todas com fechamento biométrico, e a gente fez um grande arco em cima, assim, com o espelho seguindo junto. Então, para mim, o ponto alto assim que me deixou feliz ali na execução final do projeto com certeza foi o closet. Uma coisa que a gente pensou para esse projeto também que fazia a necessidade deles manterem todos os banheiros, né? Então, apesar do banheiro da suíte master ali ser contemplado pelo banheiro dentro do quarto, né? A gente fez um banheiro também na outra suíte, no outro quarto, né? A gente transformou um quarto em suíte, na verdade, que seria um pouco mais voltado para o banheiro do cliente, né? Então, a cliente ficou com o banheiro master e o cliente ficou com o banheiro da outra suíte. Então, a gente fez 2 banheiros separados, cada um com o revestimento que cada um gostou mais. Então, a gente pensou com a necessidade da parte de armazenamento, com a parte dos gabinetes inferiores, com todas essas propostas de armazenamento para cada um deles, né? Então, apesar deles dormirem juntos no mesmo quarto, mas cada um tem o seu banheiro separados. O maior desafio que a gente teve nesse projeto, na parte de execução, foi a parte do forro, eu imagino, que a gente, chegando na obra, na hora que a gente estava fazendo os rasgos ali para passar a parte de infra, de ar e tal, a gente descobriu que tinha um pé direito muito grande, né? Geralmente as construtoras entregam ali o pé direito com 2,70 na laje. Lá já foi entregue com forro, inclusive, sem nenhum tipo de fechamento interno com cliente e construtora, né? Então, lá já foi entregue com forro de gesso. Então, na hora que a gente chegou para fazer a medição, já tinha 2,70 no forro. E na hora que a gente foi fazer as aberturas, a gente descobriu que tinha um pé direito de 3,5 metros. Assim, era um pé direito muito grande. O apartamento deles era localizado um andar abaixo da área social. Então, imagino que por esse motivo... dessa parte acabou, na parte construtiva do empreendimento, acabou acarretando nesse pé direito desse andar muito alto, né? Então, foi uma surpresa para a gente na hora que a gente chegou lá para resolver. Inclusive, a gente teve alguns pontos de atenção justamente para transferir a parte da cozinha para a varanda, que precisamos fazer uma grande estrutura de ferro, de aço ali para suportar a parte da exaustão do depurador deles, né? Então, a gente teve que entender um pouquinho melhor como a gente ia fazer essa estruturação para não ficar bambo ali, né? A parte do forro em relação à parte de marcenaria que é sustentar o depurador. Um ponto de detalhe ali na parte da execução que a gente teve também é que no lavabo a gente utilizou uma torneira de teto, né? Então, para a gente fazer toda a passagem da tubulação de água da parede, passando por cima do forro também, e inclusive para fazer a estruturação dessa torneira no forro, né? Então, apesar o pé direito da gente era muito alto lá também, então precisamos fazer um ponto bem central, bem certinho ali para poder suportar a torneira e ficar tudo muito bem executado. Se você gostou desse tipo de conteúdo, segue a gente, clica aí no sininho para receber mais notificação e vem fazer um orçamento com a gente que a gente vai estar a postos para receber vocês.